Nesse vídeo eu quero te explicar alguns conceitos, a diferença que existe entre SaaS e SaaS. A maioria das pessoas está habituada a ouvir falar sobre SaaS, que é o Software as a Service. Porém, existe no mercado um modelo que é praticamente ignorado pelas pessoas, que é o SaaS, Software with a Service. Inclusive, para você que está me vendo pela primeira vez, esse é um canal que eu falo sobre SaaS. Eu tenho uma mentoria sobre SaaS, então todos os meus conteúdos são em torno disso. Hoje eu quero explicar esse conceito, qual que é a diferença então de SaaS para SaaS. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês. Eu estou falando aqui de SaaS e SaaS dentro de um universo de agências de marketing. Tá? Eu não estou falando para você que quer desenvolver seu próprio SaaS e vender ele e escalar. Não é isso, o objetivo não é esse. Eu quero comparar as coisas que acontecem dentro do universo de agências de marketing, porque eu trabalho já faz 6 anos com a parte de tráfego pago, de agência. Então, eu implemento hoje o SaaS dentro desse universo. Então, se você também é autônomo, tem agência, vai fazer muito sentido o que eu estou falando aqui, você vai entender e vai perceber o quão familiar é esse tipo de situação. É muito comum a gente ter algumas situações em que um cliente ele contrata um SaaS. Então, vamos supor, você foi contratado para fazer um serviço de tráfego pago dentro desse cliente. E aí o cliente fala assim, ó, eu assino o RD Station, eu assino o Pipe Drive, o Como, a Client e assim por diante. Então ele já tem uma ferramenta sendo assinada, ele já tem um SaaS, ok? Só que o que acontece? Esse SaaS ele tem um problema muito sério que é subutilização. Então apesar da empresa ter contratado um CRM e isso ser algo muito positivo, porque isso já indica um nível de maturidade da empresa, né? Se preocupar com a parte comercial, de ter uma estrutura, de ter um Kanban, de metrificar etapas, etc. Apesar disso ser justificável, ser muito bom, na prática isso não funciona. Por quê? Essas empresas, eu não estou criticando nenhum desses softwares, tá? A maioria deles são softwares bons, mas estou criticando assim a forma como isso acontece no mercado. Então uma coisa é teoria, outra coisa é prática, beleza? O que acontece é que você chega na empresa, ela não usa 5% do que o software proporciona. Então, eu tenho um RD CRM aqui assinado. Cara, você vai ver, os vendedores nem sequer estão movendo os leads das etapas correspondentes do CRM, entende? E aí não tem metrificação nenhuma, não tem traqueamento para saber a origem dos leads, dos clientes, né, das vendas. E aí você vai ver, a ferramenta tem e-mail marketing, tem um monte de coisa, mas não usa absolutamente nada. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu implemento o SaaS em várias empresas já faz mais de 2 anos, e sempre que eu pego uma empresa que já está assinando uma ferramenta, a situação é a mesma. Ninguém está usando nada. E se não está usando, não está fazendo diferença, concorda comigo? Mas por que não utiliza? A gente tem alguns fatores aqui. Primeiro, o empresário ele não tem conhecimento técnico para utilizar a ferramenta. Ele sabe que, eu ouvi falar que eu preciso de um CRM, eu ouvi falar que eu preciso de um software de gestão comercial, mas eu não sei usar. Pensa comigo, o cara tem, sei lá, o cara é uma indústria, eu atendo bastante indústria aqui, ele fabrica um produto. O cara tem que se preocupar com tanta coisa, tem que se preocupar com a linha de produção, com matéria-prima, com logística, com custo, né, que oscila ali mês a mês. Ele tem uma preocupação muito grande, ele tem colaboradores. Você acha que um cara desse vai parar para aprender a utilizar um software porque a empresa dele precisa de soluções ali no comercial e precisa vender mais, ou sei lá o quê? Não vai, entendeu? O conhecimento dele já está alojado em outra parte. Ele já está focado em fazer uma operação grande rodar. Então ele não pode perder tempo com esse tipo de coisa. Então esse é o primeiro fator. E aí já entrei até no segundo aqui, né? Eu falei de falta de conhecimento técnico, mas já entra também a falta de tempo. Ele não tem tempo para aprender isso, como eu disse. Ele tem que cuidar e gerenciar toda uma estrutura. Então não dá tempo dele ficar aprendendo software. E aí entra um fator crucial nesse modelo de negócio, que é o suporte distante. Eu, recentemente, entrei numa empresa que eles contratavam uma dessas ferramentas que eu estou apresentando para vocês, mas sabe qual era o problema? E olha, detalhe, hein? É uma empresa com nível de maturidade alto, que é muito, muito, muito raro de achar no mercado, porque eles já têm traqueamento, já tem o CRM rodando bonito ali, tem as etapas, tem alguns fluxos de resgate, eles já têm as coisas, porém reclamaram para mim disso aqui. Falou assim, não dá para contar com o suporte dessa ferramenta. É um suporte, se não me engano, em espanhol. E aí tem que abrir ticket, né, por e-mail. Então aí às vezes vai ter 24, 48 horas para esse suporte responder.
e ainda responde de forma fria. Foi o que o cliente falou para mim. Então, a falta de suporte é um grande problema, porque vamos parar para pensar, né? A maioria dessas ferramentas, eles oferecem um suporte, até uma consultoria, algumas vezes paga, algumas vezes gratuita. Falou, não, você assina a ferramenta, porém você vai contar com uma consultoria aí, sei lá, de horas semanais, para a gente te ajudar a implementar. Mas como eu disse, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Na prática isso não acontece. Na prática, as ferramentas estão vendendo assinatura, e aí, se der sorte da pessoa aprender a usar e tudo mais, beleza, show, deu certo. Se não, vai ser questão de tempo para ela cancelar ou ela se dar conta de que aquilo é um custo da empresa, já que não está sendo utilizado. Empresário, principalmente quando vira um ano ou quando tem uma baixa de faturamento, está sempre revisitando, falando assim, pô, onde eu estou gastando meu dinheiro? Ah, estou gastando aqui R$2.000 de software e eu nem uso direito. E eu nem consigo aprender. Até hoje não sei usar e já está um ano na empresa. Ah, e toda vez que eu pedir suporte, é aquele trabalho todo, né? Porque no Brasil a gente já tem burocracia suficiente para fazer qualquer coisa da vida, né? E aí você vai ter mais uma burocracia para resolver um negócio da sua empresa, entende? E aí a gente tem um grande problema com o SaaS. Lembrando que eu estou falando aqui do mercado de agência, não estou falando de quem, se você desenvolve SaaS, é outra história, não é meu público, não é para você que eu estou gravando esse vídeo aqui. Só que aí existe o SOAS, como eu disse. SOAS, então, ele é, deixa eu até escrever aqui, ó, Software with a Service. Então isso aqui faz toda a diferença, até deixei aqui em Caps Lock, que é software com serviço. Aqui é software como serviço. Software está sendo apresentado como um serviço. E aqui está sendo apresentado com um serviço. E aqui eu trouxe aqui o High Level, que é a ferramenta que eu uso hoje. Por quê? Já entrando nesse assunto do High Level, é uma ferramenta white label que já foi criada com o objetivo de ser comercializada. Por exemplo, existe aqui parcerias do Como, tal, o pessoal tem feito algumas ações de parceiro. Porém aqui é um software que foi desenvolvido já com esse objetivo de você entregar ele para o cliente. Então você é o meio pelo qual o software vai ser entregue. Por que isso? Só para vocês observarem, se vocês pesquisarem o High Level, ele já começa com um plano de 3 contas. Fala para mim, tem alguma empresa que vai querer falar assim, ó, pô, vou gastar aqui $97 por mês e ter 3 contas? Já dá uma sensação de que você está pagando a mais para um negócio que você não vai usar, porque a empresa precisa de uma conta só. A não sei que ela tem outras unidades e tal, mas vamos pensar numa empresa ali que vai usar, só tem aquela empresa e pronto. Ou seja, a ferramenta já foi criada com essa dinâmica, entende? Então hoje eu entrego a ferramenta como um meio para aquilo que eu não consigo entregar. Vou dar um exemplo aqui mais prático. Eu sempre trabalhei com tráfego pago, eu sempre gerei lead para as empresas. Só que as empresas não têm estrutura, não têm gestão, não têm organização, enfim, não tem processo comercial e aí não conseguem converter esses leads em clientes. Então eu senti a necessidade de ter um software de gestão comercial ali dentro que eu controlasse, porque daí não sou eu entrando na conta do cliente, é o cliente entrando no meu ecossistema, porque a assinatura do High Level pertence a mim. A partir disso, a dinâmica toda muda, porque aqui no SaaS, o software ele é o fim. No SOAS, o software ele é o meio. Então eu não estou vendendo ferramenta para o meu cliente, continuo vendendo serviço, porque a agência vende serviço, lembra? Só que o meu objetivo final é entregar um resultado para ele. Então, o High Level nada mais é do que um meio para chegar nesse resultado. E o que eu sempre falo aqui para os meus alunos, né? É para não se apegar com ferramenta. Eu gosto muito do High Level, a gente vai provavelmente falar mais sobre ele aqui no canal, mas eu não sou apegado nele, porque a questão é, eu tenho um modelo de negócio que eu ofereço para meus clientes, que é o SOAS. Se amanhã surgir uma ferramenta mais interessante que o High Level para fazer essa entrega, ou seja, o meio for facilitado, sei lá, o custo é mais baixo, a ferramenta é melhor, a integração é melhor, não sei. Mas se daqui 5 anos surgir uma ferramenta melhor do que essa, que eu acho até difícil, porque o High Level está muito avançado, eu vou trocar de ferramenta e vou continuar oferecendo a mesma coisa que é o SOAS, entende? E aqui então a gente acaba tirando aqui essas objeções, né, esses pontos negativos que tem no modelo SaaS, eu acabo superando eles. De que forma? O empresário não precisa de conhecimento técnico nem de tempo. Por quê? Eu é que preciso. Quem vai entender a ferramenta sou eu. Eu tenho conhecimento técnico, eu sei implementar um CRM nele, eu sei colocar toda uma estrutura de traqueamento, eu sei colocar automações, eu sei criar uma IA conversacional ali dentro para fazer atendimento, agendamento dos leads, eu sei fazer uma estrutura que vai ter um processo chamado Sales Farm, que é de resgate de clientes, a gente faz dinheiro com a própria base dele, entende?
O empresário não sabe nada. Ele me contrata pelo resultado. Qual que é o resultado dele? Ele quer vender. E aí eu sou o meio para que ele chegue nessa venda. Só que entregando tráfego fica muito quebrado, porque eu não consigo visualizar o final do resultado. Por isso que hoje eu entrego SWOS, entende? Então, meu objetivo final é gerar resultado para o empresário. Ele não precisa saber nada, não precisa ter conhecimento técnico nenhum, que é o sonho dele, tá? E ele não tem suporte distante, porque eu me torno suporte. Tudo, obviamente, tem seu ponto positivo e negativo. Você vai falar assim, pô, mas aí você vai ser o suporte da ferramenta? E se a ferramenta cair algum dia? Cara, eu tô há mais de 2 anos vendendo e implementando isso. É uma ferramenta extremamente instável, mas é um risco que se corre, tá? Assim como todo modelo de negócio tem um risco. Só que como eu entendo bem da ferramenta, o meu time, a minha equipe entende bem, eu consigo dar um suporte em tempo real. A gente tem um grupo no WhatsApp com cada cliente. Se o cliente tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa não deu certo, sei lá, uma mensagem não está indo, N situações que podem acabar surgindo no meio do caminho, quem que vai dar suporte para ele? Eu. Ele não vai abrir um ticket no e-mail, ele não vai esperar 48 horas, ele não vai falar com o indiano, ele vai falar comigo. Então ele tem plena confiança em mim. Falou, ó, calma que a gente está resolvendo isso aqui, tal. Às vezes nem está no nosso controle, né? Às vezes a ferramenta que caiu, igual teve servidores da Amazon ali, a AWS, né, que oscilaram há um tempo atrás. Cara, às vezes não está no meu controle, mas não tem problema. Ele tem a segurança de que eu estou vendo isso por ele. Entende? Então, para quem tem dúvidas aí, o SWOS é só uma forma gourmetizada do SaaS. Não é, cara. Eu continuo entregando o serviço de tráfego, o serviço de agência ali, né? Só que eu não me limito a isso. Porque através do software de gestão comercial eu consigo uma coisa que ninguém consegue, esse mercado tradicional, que é, de fato, computar, metrificar, controlar o resultado. Pessoal, vou estar gravando muitos outros vídeos com essas temáticas de SWOS. Então, se isso foi esclarecedor para você, deixa a curtida, se inscreve no canal, ativa notificações para você acompanhar os próximos. Me acompanha também no Instagram, o Rafa de Souza. Lá eu acabo postando com mais frequência do que no YouTube, mas eu quero trazer mais vídeos aqui também. Fechou? Valeu!